Saudade de vocês. O seguinte, aqui no Palmeiras o bicho tá pegando. Hoje o treino foi com os portões fechados, só liberado no finalzinho para a imprensa, e depois o Cuca deu uma entrevista coletiva com um semblante fechado, bem fechado, e passou o recado importante. Perguntaram para ele sobre cozinha, ele disse que não é um bom mestre Cuca, apesar de multicampeão no gramado, ele não sabe cozinhar, e daí foram feitas analogias. Ele só disse o seguinte, que para sair um bom prato, para sair qualquer tipo de prato, é preciso fogo. Fogo tem que estar aceso. Se não tiver aceso, não sai prato nenhum. Um recado direto para os jogadores. Ou seja, o Cuca está achando que precisa mais vontade, mais raça no time do Palmeiras, time que amanhã é um mistério total. O Cuca não vem repetindo a escalação, aliás, ele em 8 jogos só repetiu uma vez, do jogo do Vasco da Gama para o jogo do Inter pela Copa do Brasil, ele repetiu uma vez só, depois não repetiu mais, e amanhã terá novas mudanças. Ao longo da coletiva ele só confirmou um nome, o Edu Dracena volta para a zaga. O Jean e o Guerra devem retornar ao time, mas ele não garantiu. Do Praz e do Tietê, apesar da má fase dos dois, ele confia muito nos dois e os dois devem permanecer na equipe. Ou seja, o Palmeiras o Cuca ainda procura o time nessa nova fase dele no Palmeiras. Vamos ouvi-lo então depois o que ele falou com os jornalistas. Pressãozinha não existe, né? Tem pressão, não tem, né? Fluminense também não olha esse parque, né? Como é que você faz para uma panela de pressão não estourar? Tem que sair aquele... tirar aqui, abrir a tampa, que vai lá para o outro lado. Para lá, que sai daqui. Né, dá uma aliviada. Mas ganhando o jogo, tem que ganhar jogo, daí sai a pressão. O princípio de tudo para você fazer é fogo. Se você não tiver fogo, não vai fazer nada. Você tem que ter fogo. Isso é o princípio para um cozinheiro. Vai pôr feijão, arroz, tudo, se não tiver fogo não sai nada. Então tem que ter fogo, vibração. Isso é o princípio básico para tudo. Pois é, já são 4 partidas sem vencer e pior, 4 partidas sem marcar gols, apesar de estar finalizando bastante ao longo das partidas, o Palmeiras não tem acertado o pé. E a torcida espera mais por um time que investiu muito para a temporada de 2017. Eu volto aos estúdios do esporte do rádio Fox Sports. Obrigado, Guderian. Um abração para você, muito obrigado. E com o treinamento fechado, é um exercício realmente muito grande para o repórter, né? Para tentar descobrir a escalação. Mas a gente tem um mestre nisso aqui, né? Que ele consegue descobrir as escalações mais incríveis, que a gente às vezes fica com dificuldade e tal, mas a gente tem um cara que consegue. Você já conseguiu ou não? Ainda não. Ainda não? O grande mestre na bola de cristal. Rapaz, você tem não. Tem que conectar ainda. Tem que conectar com o tá pegando fogo. Eu vou dizer pra você, a bola de cristal dele ainda não rachou, porque ele não errou nenhuma. Não errou nenhuma. Onde que vai, o senhor Marginho não sabe para aquele time lá vai jogar, precisa pôr um pouquinho. E ela faz assim, ó. Ela faz um estalinho assim. Aí vem. O Zinho, você gostou da declaração? Gostei. Agora ele é o responsável para colocar o fogo mesmo. Ele que tem o fósforo, né? Tudo que ele falou, eu concordo. O Palmeiras tem todos os ingredientes, grandes jogadores, tudo para um cozinheiro fazer uma grande comida, o Palmeiras tem. Agora depende dele acender mesmo esse fogo aí, porque é a função do treinador. A animação é a função do treinador. Botar pilha nos jogadores, botar competitividade dentro do grupo, né, montar esse time, fazer com que esse time jogue, inflame esse time. Ele está certíssimo. E ele, pela competência que ele tem, ele foi contratado para isso. O Cuca chegou para isso, para ele botar esse fogo no time do Palmeiras, que é muito bom. E você não está vendo esse fogo, sim? Assim, cara, mexe muito o time, né? Toda hora joga um jogador. Isso. Tudo bem que tem jogo conformado com o que você está falando. Não, porque assim, eu discordo da primeira coisa que o Zinho falou e concordo com todas as outras. Eu não concordo com... Você tem que... Vamos estabelecer um plano. Você concorda ou discorda? Olha só. Com a primeira, fala a primeira que eu discordo. Eu não acho que o discurso seja certo. Não acho que o discurso seja certo.
Porque ele tá tirando dele da reta e tá botando nos jogadores. Mas aí o que ele tá fazendo é o seguinte, ó, a culpa não é minha, tem que ter fogo. Mas quem bota o fogo? Ele dá a entender que os jogadores são responsáveis porque não estão se empenhando dentro de campo. Não, o Zinho tem uma outra visão. Ele acha que quem tem que incendiar é o treinador. Então, aí eu concordo. É a função dele. Que aí a responsabilidade é dele. Não, o que eu concordei é que realmente não adianta ser um grande time. Não adianta ter grandes nomes. Eu joguei em grandes times e joguei em times razoáveis. Mas o trabalho do treinador de botar essa pilha, de motivar os jogadores, de fazer essa competitividade dentro do grupo, né? Não adianta botar bota um nesse jogo, bota um no outro jogo, não. Botou, rendeu, aí bota a pilha, dá motivação para esse jogador. E vou concordar contigo, o Pascoal perguntou, você está sentindo a falta desse fogo? Você falou assim, troca muito. Não dá para você cobrar um time que o time a cada jogo muda não só as peças, a gente também tem que dizer, tem jogador que vai pra seleção, como é agora. Sim, mas muda a forma de jogar, tem jogador que leva cartão. Por opção dele. Agora, você vê, o Felipe Melo a cada dia joga numa posição diferente. No time do Palmeiras, um dia ele é zagueiro, outro dia ele é primeiro volante, outro dia ele é segundo volante, daqui a pouco tá de goleiro. Então, assim, eu acho o Cuca um baita treinador. Mas o que ele fez ali, na minha interpretação, é chegar em público e falar assim, ó, tem que ter fogo. Ou seja, os jogadores não estão correndo. E eu não identifico esse como o principal problema do Palmeiras. Não acho que é isso que está faltando. Diga, Flavinho. Não, eu quero falar. Opa! Chegou, já tem o time. Não chegou não. Ainda não chegou. Mas é questão estatística. Se o Palmeiras perder amanhã, ele terá 94% de chance de terminar a rodada na zona do rebaixamento. Se perder para o Fluminense amanhã, no Allianz Parque. Agora, se ele empatar, esse número cai para 69%. Você que isso não é pouco. É um emissário do Apocalipse. O rebaixamento daqui tá rodando, quer dizer nada. Se ele ganhar, ele pode subir até para a 9ª posição, mas é muito provável que ele fique até no segundo lugar. Ou seja, por que eu estou falando tudo isso? Para um time que investiu, perder amanhã para o Fluminense, por exemplo, São Paulo, não é nada de outro mundo. Claro que não. Você tem razão. São dois gigantes, tem razão. Pelo time que o Fluminense tem, pelo técnico que ele tem, pelos jogadores camisa, enfim, tudo. Em casa O Palmeiras perdeu. Em casa no Allianz Parque assustador perder pro Fluminense? Em casa eu não acho. Pelo momento. Em casa o Palmeiras tem que ganhar. Não, pelo momento da pressão. Pelo que é o Palmeiras hoje no cenário do futebol brasileiro, tem que ganhar do Fluminense, ganhar do Flamengo, do Atlético Mineiro. Eu concordo com você, pode perder pro Fluminense. Exatamente, eu concordo com você. O Fluminense é grande. Como você gosta de falar, o gap futebolístico. Eu falo citando você. O gap futebolístico que existe do Palmeiras, que é o time mais rico do Brasil, para quem o persegue, para quem está ali no intermediário, não é tão grande como acontece, por exemplo, na Espanha. A diferença do Real Madrid, do Barcelona e até mesmo do Atlético Madrid para os demais é muito grande, é abissal. Então, quando você tem um jogo lá, Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid, em casa contra equipes mais fracas, e não estou falando que o Fluminense é fraco, não, ao contrário, não é? A tendência é ganhar. Primeiro, Fluminense não é time pequeno. Claro que não. Segundo, não é time nem mediano. Terceiro, vai brigar lá em cima. Quarto, e essa diferença não é tão grande. Então, quinto, portanto, o Palmeiras está querendo levar um jogador do Fluminense. E a fase do Palmeiras não é grande. Então, não é boa. Então, para mim, perder amanhã não será nada de outro mundo. A tendência é o Palmeiras ganhar? Esse jogo não tem tendência, gente. Pelo futebol que o Palmeiras está jogando, não tem. Então ele pode, sim senhor, acabar a rodada desse final de semana na zona do rebaixamento. Nós não estamos vendo nada que nos leve a acreditar que o Palmeiras vai fazer um grande jogo, como por exemplo, o Grêmio fez ontem contra a Chapecoense. Ô Flavinho, mas uma coisa me parece certa, e eu passei essa informação aqui, o Palmeiras, a partir do jogo de amanhã, exceção feita aos jogadores que estão lesionados e nas seleções, ele vai colocar o time que ele entende ser o titular. Será? Depois, quando voltarem em Minas, os jogadores que estavam, Jean e tal, eu nem sei se o Jean tem condições de jogar nessa partida, que está se recuperando de lesão, o Zé Roberto também, na lateral esquerda, são algumas posições que ainda estão abertas, o Borja e o Mina estão na seleção colombiana. A informação que eu tenho é que a partir daqui mudou, acabou o período de avaliação. Gente, é muito semelhante ao que aconteceu no ano passado. Muito semelhante. A campanha é idêntica, né? Não. E a semelhança é a avaliação, botar todo mundo para jogar, para avaliar o elenco, dar uma olhada aqui, botar um time, joga errado, tal, e posiciona e tal. A partir do momento, a água bateu no queixo. A torcida reclamou, protesto da diretoria, o conselho começou a gritar, os caras começaram a falar, o jogador se sente incomodado. Agora vai o time que eu acho que tem que botar.
Então, dá para entender? O que eu acho é que o Cuca está usando uma explicação, uma justificativa de que muita gente usa isso por ele até, que ele precisa conhecer o elenco. O Cuca acabou de sair do Palmeiras. O elenco do Palmeiras não mudou tanto assim. Mudou, Flávio? Não, ele melhorou. Contabiliza quantos vieram, você vai ele ver. Melhorou, ele não mudou tanto não, assim. Para ele o Cuca nem melhorou. Pois é, mas esse pra mim foi meu primeiro grande espanto com as entrevistas do Cuca foi quando ele, antes do jogo contra o Curitiba, que ele falou que o time piorou. Aí eu fico falando, os caras contratam o Felipe Melo, o Guerra, melhor jogador das Américas, o Borja, que foi o artilheiro da Copa Libertadores. Quem mais veio de nome Keno. forte? O Keno, que foi um destaque. O Guerra foi o melhor jogador da Libertadores, e o Borja é o melhor jogador das Américas. William o Bigode, Michel Bastos, que é um jogador de nível. Se eu sou um técnico e o time se reforça assim, eu não teria coragem de dizer que o time piorou. Não teria coragem de dizer que o time piorou. Perdeu o Gabriel Jesus, o Moisés não tá jogando. O Moisés também já tinha se machucado no ano passado. Jogadores que ele perdeu. O Gabriel Jesus mal jogou no ano passado, jogou metade do campeonato só. Aí ele cita nominalmente o Vitor Hugo, o que eu acho que diminui muito os zagueiros que lá estão. O Vitor Hugo perdeu no campo a posição mas aí ele falou assim, não perdeu porque foi negociado. Não, ele citou, nós perdemos o Vitor Hugo. E trouxe o Luan também. Se eu sou o Edu Dracena, eu falo, qual é desse cara aí? O Edu ganhou no campo a vaga dele, ganhou no campo. Então, eu acho que o Cuca tem... ele dá muito recado em entrevista, né? Da letra. Você conhece muito bem ele, né? Da letra. Trabalhou com ele. O Zinho sabe, quando eu falo com o jogador da letra, o Zinho sabe o que eu falo. Ele tá, não. O jogador, A entrevista dele, ele mandou alguns recados. Sim, ele tá dando o alfabeto inteiro, né? Para os jogadores. Então, eu acho que isso cria um clima de uma certa... O instabilidade, tudo. Com uma certa instabilidade no elenco. O Palmeiras não está jogando o que deveria jogar, não. Eu acho que pelo investimento, o Palmeiras era para ter uma superioridade em relação à enorme maioria dos times do Campeonato Brasileiro, Mas você não acha muito visível. Esse jogo é o da alavanca? Da propulsão? Sei lá, não sei, Pascoal. Seria legal perder, porque eu adoro uma crise. Assim, eu acho crise a coisa mais legal no futebol. Quando tá tudo bem, não tem graça nenhuma. Mas imagina hoje o Gudrian Neufeld entra assim. Aqui no Palmeiras está tudo bem. O Palmeiras ganhou todos os jogos, não tem graça nenhuma. Palmeiras em crise. Legal, é perder. Flamengo em crise, você adora. Se perder amanhã no Allianz Parque, é delicioso, porque nós temos aí o time. Claro que eu tô falando sério. Nós estamos falando do time que tem o maior investimento do Brasil. Tá ficando vermelho, você tá deixando. Não, Zinho, sabe por quê? Sabe por quê? Que legal, pô. Eu acho. Bicampeão. Não acho nada disso legal. Não, a notícia é a desgraça, a notícia. Ele gosta da desgraça. Gente, notícia boa é notícia ruim pra jornalista. Olha a cara do Fome, você tá assustando o cara, olha aí. Tu viu o que o Cuca falou? Ele falou assim, panela de pressão tem que sair aquele... Exato. Sai a pressão, o vapor, né? Vai pro outro lado. Mas se tiver ele quer ganhar o jogo pra jogar pressão pro outro lado. Não, mas porque o que acontece no futebol brasileiro? A gente tem hoje um gap, como diz o Sormani, muito grande entre times muito ricos e times que não têm condição de lutar em igualdade de condições, na mesma situação. Contratação, sim. Claro. Então é legal quando você pega um time como Curitiba, que deve ter um orçamento que deve ser 10 vezes menor que o do Palmeiras, com certeza. e tá bem na frente do Palmeiras. Isso eu acho legal, entendeu? Pega daí, isso eu acho rapidinho. bacana. Eu tava fazendo uma avaliação e pensando em cima disso. Você tem o Palmeiras que hoje tem muito mais dinheiro, por isso eu disse que ele tem a obrigação de ganhar no Allianz Parque de qualquer um. Exato. Porque ele tem a maior média de público, arrecadação fantástica. Nos últimos 5 meses, o superávit foi de 40 milhões. Então contrata todo mundo, maravilha. Ok. Ele contratou o Messi, o Cristiano Ronaldo, né? Ele contratou jogadores de destaque que, pela situação de inflação do mercado, custam muito dinheiro. Mas na prática não tem tanta diferença de outros que custam muito menos. A diferença do Palmeiras para os demais não é tão grande assim. Por quê? Como existe na Espanha. Porque fica tudo muito caro. Na Alemanha. O Palmeiras tem dinheiro, Itália. o Flamengo tem dinheiro hoje no futebol brasileiro. São os dois que têm dinheiro. Aí para contratar um bom jogador, o cara vai olhar, o Flamengo tem dinheiro. Eu vou preço do cara, 100 milhões. Aí amanhã chega um outro clube que não tem tanto dinheiro, tô precisando vender o jogador. Não é o Flamengo nem o Palmeiras. Vai por 50. E aí, a diferença de quem tem dinheiro para quem tem menos dinheiro não é tão grande. É claro que o time é melhor. Mas aí você coloca na bandeja, né, para equilibrar ali, fazer o peso na balança. E você vai ver que quando entra estrutura, trabalho de técnico,
tranquilidade para desenvolver o trabalho. Isso tudo vai equilibrando. Sim. E aí o time que não tem tanto dinheiro vai bater com o Palmeiras, que tem dinheiro, mas é um turbilhão. E é o que salva o futebol O Palmeiras é brasileiro. um turbilhão, isso atrapalha o Palmeiras. O Flamengo é outro turbilhão. Deixa eu colocar o Foma, que tá quietinho, ele tá assustado depois com o Flavinho. Você ficou assustado com o Flavinho, não é Uma isso? crise que é legal. Já vou te falando logo de Quando ele cara. falou isso, eu vi que você ficou meio... Deu uma olhada pra ele. Um pouco apavorado aqui. Tá tudo bem, tem graça a Deus. Amanhã o jogo do Palmeiras e do Fluminense vai ser muito difícil pro Palmeiras, porque o Fluminense, ele é muito forte fora de casa. Tanto é que o Fluminense ganhou do Atlético Mineiro, que tem um excelente elenco, fora de casa. Então amanhã é um jogo muito difícil pro Palmeiras. E o resultado tem que vir. E se você fosse o treinador do Palmeiras, você trocaria o goleiro? Eu não trocaria, até onde foi a nossa discussão, eu não trocaria o goleiro, pelo fato que hoje o Fernando Praz é o capitão do time. Aí você pegar da noite pro dia tirar o Fernando Praz do time, seria ruim pela história que ele tem, pelo profissional que ele é dentro do clube. Ele vem numa má fase, mas eu particularmente não tiraria nesse momento o Fernando Praz. O que eu faria primeiro, se fosse o Cuca? Primeiro tiraria, se fosse o caso de tirar o Fernando Praz, tiraria a faixa de capitão. Se fosse o caso, tiraria depois ele do time. Mas nesse momento, tirar logo o Fernando Praz do time seria ruim até pela história dele que ele tem dentro do clube, pelo profissional que ele é. Eu penso como você. Tem gente Isso, deixa tomando frango todo jogo aí. Perde o jogo, vai perdendo 3, 4, 5 esse jogo. Essa lógica. Não, vocês são do Foman e do Pascoal, vou dizer uma coisa. Você não pode. Se você colocar numa balança, tem mais acertos do Praz do que erros. Tem mais acertos. Mas se tivesse mais erros. Com a balança do Eugênio. A balança do Eugênio, como ele falou agora da balança, a balança do Eugênio é o seguinte: o Praz tem mais acertos do que erros. Mas é só isso, gente. Ele podia ser goleiro, Pascoal. Se o cara mais erra do que acerta, ele tem que fazer outra coisa. Mas qual foi o... Ele vai jogar de back. Nesse último jogo, a gente não pode você foi um brilhante goleiro. Julgar ele do último jogo, não foi só ele que falhou no gol. Não, na verdade. No último jogo, os zagueiros... Eu particularmente acho que ele foi o que menos falhou no gol. Eu também, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu também pensei em você. Muito obrigado. Eu falei, ele falhou no posicionamento dele no momento que ele fica. Que ele procura... proteger o canto dele, mas deixa muito o canto aberto. Porque tinha tomado um gol no canto dele contra o Lucas Prato. Exato. E ali ele protege o canto dele porque ele protege... 80, né? Ou deixa o canto aberto ou agora eu vou proteger aquele canto que eu tomei gol ontem. Mas se você Hoje eu vou proteger o goleiro. Tá difícil aqui. Agora ele tomou gol nesse canto. Hoje eu vou proteger tudo esse canto. A primeira coisa num lance desse em diagonal, você tem que proteger o teu canto. Então, vamos dar uma olhadinha no lance. Ele protege o árbitro auxiliar. Não, auxiliar. O jogador, o Matheus, ele não dominou a bola de primeira, é o errado que deu certo isso aí. Quando a bola veio, ele não dominou, ela quicou pra frente e falha do zagueiro central, do volante que não chega e do lateral direito que demorou a Mas aqui eu acho que os especialistas da mesa, primeiro o Foma, depois o Flavinho, aqui em goleiro. Mas o que eu acho, olhando esse lance, quando a bola sai lá de trás, ele vê que o Galdesani sai na frente da defesa, ele já tinha que sair lá da frente e abafar antes do cara dominar a bola. Quica e vai pra frente. Quando a bola quica, ele já tá em cima. Tudo bem, mas o lançamento, a bola não chega entrando da área. É difícil ele sair, porque se ele sai, já sai colocar ele por cima. O adversário vem na frente do zagueiro dele. O cara não tapa por cima, gente. Antes dele chegar na bola. O Flavinho, eu sei que foi o goleiro. Tem que antever. Hoje em dia o goleiro joga como líbero. Não, o Foma... Me ajuda aí, Flavinho. O goleiro é líbero hoje, tá vendo? O Neuer. Ele sai mas eu acho que ele... A sensação que eu acho que ele poderia ter tentado sair, sim. Mas uma vez não saindo, eu acho que ele não sabia onde ele estava. A hora que ele parou, ele não sabia onde ele estava. Exatamente. Aí não sabia a hora que ele parou. Ele perdeu Ele perdeu o senso de da goleira. Da goleira. Estava a goleira. Ele perdeu o senso, a baliza, o sentido de você sabe que o goleiro costuma fazer o fazia. Antigamente a gente fazia o risco no meio da pequena área. Põe algodão, lembra? Aí os caras aproveitam o lance, o pessoal da produção também gosta de cutucar. Claro, aí das pernas, aqui no quê? E aí, Palma, foi falha essa daí, não? Essa aí eu vejo como falha, até pelo fato de que a bola foi em cima dele. E essa aí foi pênalti, posicionado, ele acaba fazendo a defesa, até porque o chute foi em cima dele. Isso aí, não é pênalti? Só queria lembrar o seguinte, o Cavalieri era o titular. O Foma vai analisar mais essa aí do gol do Lucas Prato, que foi no primeiro pau ali. Tá vendo, Flavinho? Tomou gol no primeiro pau e ele foi cobrir o primeiro pau. É isso, Foma?
Falha não pode tomar o gol no canto dele. E ali é um lance que ele poderia fazer a defesa, não jogar o pé pra frente, ó. Que ele faz bastante isso, por isso que ele toma muitos gols em cima dele. Se ele ficar parado, posicionado, a maioria das finalizações, a bola pode bater, ele pode praticar defesa. Ele cai pra trás. Gente, é um fundamento, é um fundamento. E o gol do Luiz Araújo pro Fama, o último lance vê. Aí é falha. É tempo de reação, né? A minha avaliação é a seguinte: o primeiro gol foi falha, o segundo foi frango. Na minha avaliação. Eu acho que em todos eles tem uma questão. Vamos deixar no time. A hora que saiu a escalação, o Abel falou assim. No primeiro Gente, é o seguinte, eu acho que tem em todos esses lances, tem uma situação do Praz que é a mesma que eu falei aqui. É o tempo de reação. Identificar o que ele tem que fazer e reagir em cima disso. Ele tá com essa diferença ali. Demora meio segundo a mais, toma o gol. Não é diferença, você tá falando errado, é gap. Não, é que eu não queria repetir palavras, entendeu? O cara repetindo muito aqui. O vocabulário fácil. É um goleiraço, de mas verdade. tá com o tempo de reflexo dele não tá. Eu achava até que antes da Olimpíada, porque ele se machucou, né, pra Olimpíada. Eu achava que ele tinha de ser o goleiro titular da seleção brasileira. E capitão. Sim, também, porque é uma figura respeitável. Ele seria o capitão todo mundo da gosta seleção do cara e tudo mais, né? Não seria o capitão da seleção olímpica? Não, esqueceu o Neymar. Não sei. Mas eu acho que ele pra mim era o melhor goleiro em atividade no Brasil. Nós falamos muito disso. Depois que ele voltou da lesão, ele não. Bom, o Jailson, né? Que fez um campeonato excepcional, gente. Não só pelo tecnicamente, como pelo fato de, se olhar aí os números do Palmeiras, o Palmeiras não perdeu com ele em campo, né? É uma coisa incrível. E não foram 5 jogos, foram um turno inteiro e mais alguma coisa. Então, no final do ano passado a gente discutia muito isso. Quem deve ser o titular do Palmeiras agora que o Fernando Praz voltou? Eu achava que era o Jailson. Porque não era uma questão só de meritocracia, era meritocracia vezes 2. O cara estava jogando muito bem, muito bem. Perdeu uma partida só. Só colocar, só Mano, para você falar, eu queria que você falasse a respeito disso.